Nós vamos começar a ver agora o que são dados estruturados que a gente vai trabalhar nos arquivos por meio de um exemplo, né? Eu escolhi aqui o exemplo de um marketplace que você já deve estar habituado a ver aí na internet, por meio de Mercado Livre, do Americanas, Shoptime, Amazon. São todos sites em que vendedores podem anunciar os seus produtos, usuários podem comprar esses produtos e que há ali um mecanismo de gestão desse processo, né? Os marketplaces, eles mais ou menos supervisionam ou controlam as vendas para garantir a confiança no sistema, né? E eles são comissionados tanto pela oferta de um espaço de venda, de anúncio e venda, como também pela segurança do processo. Mas esses sites todos, eles têm muitas empresas anunciando, né, nos seus próprios sites, e muitos usuários que voltam ali recorrentemente para fazer compras. Então, eles trabalham com volumes de dados muito grandes, né? Tem muitos e muitos produtos cadastrados, muitas lojas fazendo oferta ali e muitos usuários. Pelo menos esse é o objetivo deles, né? E todo o processo gira em torno de produtos. E o produto, ele nada mais é do que um objeto de dados, um objeto de dados como você está acostumado já numa linguagem de programação, onde você coloca ali uma classe, declara por meio de uma classe, coloca lá seus atributos, né? Aqui a gente vai chamar de entidade, né? A entidade seria uma representação de um objeto, de uma coisa física ou abstrata em um sistema de dados. Produto é um site de comércio eletrônico, vende produtos. E essa entidade, ela vai ser descrita por meio dos seus atributos, dos seus valores que ajudam a descrever essa entidade, né? Obviamente, apenas atributos que sejam relevantes para o sistema. Então, veja, eu posso ter aqui, no meu espaço de produto, atributos como nome, preço, cor, tamanho, né? E outras coisas sejam relevantes. Por exemplo, se eu estiver vendendo aparelhos eletrônicos, eu preciso saber a voltagem. Se eu estiver vendendo, vamos pensar aqui, veículos, eu preciso saber o número de lugares, potência do motor, né? Se eu estiver fazendo venda de jogos, eu preciso saber qual é o gênero do jogo, ou filmes, né? E por aí vai. Então, eu tenho que encontrar quais são os atributos relevantes desse produto para os objetivos do site. Quais são os atributos que são essenciais, que são úteis para que os usuários decidam por eles, né? Para que os usuários tomem suas decisões de compra. Então, eu tenho um conjunto de produtos e todos os produtos têm a mesma estrutura, por isso chamamos de dados estruturados, né? Todos eles vão ter um identificador, nome, preço, cor, tamanho, né? E por aí vai. Então esses são os termos com os quais a gente vai trabalhar. E o meu sistema, o tipo de sistema que a gente vai desenvolver nessa disciplina, é para gerenciar esse tipo de coisa, né? Esses objetos podem ser físicos como produto ou abstratos. Se eu pensar, por exemplo, uma agenda de compromissos, cada reunião, cada aula, cada evento que eu cadastro na minha agenda de compromisso é uma coisa abstrata. Ela não é real, ela não é tangível, não tem como pegar, né? Uma lista de aniversários, aniversário é uma coisa abstrata. Mas a minha agenda de contatos no telefone, ela representa pessoas físicas. Então, seriam representações de objetos físicos, reais, tangíveis, né? Então, por isso, uma entidade representa coisas físicas ou abstratas, né? Mas somente por meio dos atributos que são relevantes para aquele projeto. Então, vamos pensar aqui. Numa agenda de compromissos, quais são os dados relevantes dos eventos? Uma descrição, data e hora, local de realização, né? E aí eu posso ter algumas coisas mais sofisticadas. Posso colocar um alarme, eu posso ver quais são os participantes, eu posso ter um caminho de chegada, alguma coisa assim. Numa agenda de contatos, pessoas, eu posso ter nome, posso separar o nome em primeiro nome e sobrenome, posso ter, vamos pensar aqui, os números de telefones, mais de um, cada um com seu tipo, se é telefone físico, fixo ou celular, ainda pode ser comercial, residencial, né? E-mail.
data de aniversário, legal. E posso ter ali um endereço. Fora isso, o resto não é muito importante, não. Talvez eu possa armazenar até uma foto, né, do meu contato. Mas muitas outras coisas, o currículo profissional, currículo acadêmico, nome dos filhos, isso não é relevante. Data de casamento, sei lá, estado civil, né? Isso talvez não seja muito relevante apenas para agenda de contatos. Percebe? Então, assim, quando eu falo de atributos, eu não estou falando de todas as características de um objeto. Eu estou falando daquelas que são relevantes para o sistema. E aí o meu sistema vai sendo composto por várias entidades que são relacionadas entre si, né? Então, olha, produtos são vendidos por vendedores. Então, eu já tenho uma segunda entidade, vendedor, que tem lá seus atributos, nome, endereço, CNPJ, se for pessoa jurídica. Nota seria uma avaliação dada pelos usuários que já compraram desse vendedor, né? Então eu tenho uma segunda entidade. E eu vou acrescentando mais e mais e mais entidades, né? Veja que nessas duas entidades eu coloquei uma ligação, uma linha, representando um relacionamento entre elas que diz o seguinte: cada produto é vendido por um vendedor. Cada vendedor tem N produtos na loja, vende N produtos. Então, cada produto pertence a um vendedor e cada vendedor tem N produtos. É um relacionamento de 1 para N. Significa que um produto só tem um vendedor relacionado a ele. Aí você pode pensar assim, mas e se eu tiver dois vendedores vendendo o mesmo aparelho? Nesse site, como Marketplace, são produtos diferentes, cada um cadastra o seu. Cada um cria lá o seu próprio registro de produto e faz a sua venda, né? Numa loja mais exclusiva, no site de comércio eletrônico de uma única empresa, talvez eu não colocasse dois registros, talvez eu só colocasse quantidade disponível, alguma coisa assim, mas é o mesmo produto. Só que no Marketplace, como cada um cadastra o seu, ele provavelmente vai usar suas próprias fotos, vai usar seu preço, sua descrição, suas condições de entrega, vai ser tudo meio específico, né? Mas, na verdade, existe ali uma otimização nisso. Não é tão separado assim não, mas para a nossa lógica aqui, para o nosso exemplo, isso é suficiente. Agora, olha que interessante. Cada uma dessas entidades, tanto produto quanto vendedor, tem um atributo identificador, né? Um ID, é uma identidade. É algo que distingue esse produto de todos os outros. Então, mesmo que eu tenha, vamos pensar que dois celulares iguais sendo vendidos por vendedores diferentes, cada um tem um identificador diferente, porque representa um produto de um vendedor diferente, tá? E cada vendedor também tem o seu identificador pessoal, né? Eu poderia usar CNPJ aqui, né, como identificador do vendedor, mas não é uma boa ideia. Em primeiro lugar, porque o CNPJ gasta muito mais bytes do que um identificador simples, né? Em segundo lugar, porque a gente vai tentar criar estruturas genéricas de manipulação de arquivo. Então, assim, tanto o vendedor, quanto o produto, quanto as outras entidades, nós vamos usar um único código para ler e escrever em arquivos. Mas eu tenho um papel tão importante desse identificador nesse processo, né? Assim, toda vez que eu vou incluir o identificador, toda vez que eu vou ler pelo identificador, tem um papel tão importante que não daria para esse aqui ser um CNPJ, esse aqui ser um código de barras, o usuário ser um e-mail, não dá para eu ficar criando um identificador específico para cada tipo de entidade. Aí eu teria que ter códigos diferentes, eu teria que ter rotinas diferentes. Então nós vamos trabalhar com identificadores simples, numéricos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por aí vai. Mas tem uma discussão longa para isso pela frente, não se preocupe agora não. Só queria dizer que cada um tem um identificador próprio e que esse identificador é usado para fazer o relacionamento, né? Então eu disse que cada produto tem um único vendedor e isso fica identificado aqui, ó. Qual é esse vendedor, né? Agora, no outro caminho, dizer que um vendedor tem N produtos, eu não faço uma lista de produtos aqui não, né? Eu não tenho um atributo aqui, lista de produtos não, tá? Aí nós vamos só manter esse aqui e lá na frente nós vamos ver exatamente como é que eu faço essas buscas. Como é que eu consigo ainda assim, só ter nesse atributo, recuperar todos os produtos de um determinado vendedor, né? Dá uma dica aqui, nós vamos usar uma árvore para isso, tá?
Bom, mas aí meu sistema vai tendo mais entidades. Vamos colocar agora um usuário. Olha os atributos do usuário. Seu identificador também, né? Aí eu tenho nome, telefone, e-mail e posso ter outras coisas, endereço, forma de pagamento cadastrada e outros dados. Então eu criei uma outra entidade, meu sistema já tem 3 entidades, tá vendo? O sistema vai tendo vários arquivos, cada entidade fica num arquivo separado, e nós vamos ver como manipular esses dados, como recuperar, como fazer consultas cruzadas mediante os relacionamentos, né? Bom, então eu tenho, ó, produtos com seus vendedores, usuário, e agora eu vou colocar alguma coisa aqui no meio que é a compra. Trabalhando na perspectiva do usuário, não do vendedor, né? O usuário compra produtos e não o vendedor vende produtos. Então eu estou pensando na perspectiva desse cara. Ele compra produtos. E cada usuário pode ter N compras, pode fazer N compras, comprar N vezes, mas cada compra é de um único usuário. Então aqui eu tenho outro relacionamento, 1 para N. E aqui, cada compra é de um único produto. Eu estou restringindo no meu sistema eu estou criando uma regra, né? Tem sistemas que permitem que numa única compra eu faça vários produtos. Aqui, para simplificar, eu estou fazendo uma restrição, né? Então, cada compra é de um único produto. E eu digo na compra, que tem o seu próprio ID, eu digo na compra quem foi o usuário e qual foi o produto comprado. Digo aqui quanto que ele pagou e qual foi o valor do frete ou a forma de entrega. Tá vendo? Então, eu tenho mais uma entidade com os seus atributos, mais relacionamentos. Isso tudo que nós vamos aprender a gerenciar nessa disciplina usando os nossos arquivos de dados estruturados, né? Vou colocar mais uma última aqui. Antes disso, deixa eu só falar de um detalhe extra. Esse tipo de relação aqui, ó, é uma compra que vincula um usuário a um produto, pode ser enxergado, né, como uma relação direta de usuários para produtos do tipo N para N. Um usuário compra N produtos e um produto pode ser comprado por N usuários. Então tem uma outra relação mais sofisticada aí que a gente vai estudar para frente também, mas que se desdobra em duas relações, em 2 relacionamentos, 1 para N, né? Só dando algumas informações sobre coisas bem interessantes que nós vamos ver pela frente. E não se preocupe não, nós vamos voltar isso aqui várias vezes, tá? A ideia é só dizer o que são dados estruturados que nós vamos trabalhar nessa disciplina. Então, vou colocar só mais um deles aqui, né? Mais uma entidade que faz um outro relacionamento agora entre compra e vendedor, que eu chamo de avaliação. Quando o usuário fecha uma compra, ele pode dar uma nota para o vendedor. Para o vendedor, não para o produto, para o vendedor, tá? E essa entidade de avaliação, ela tem os seguintes atributos: o ID da avaliação, o ID da compra, não é o ID do usuário, porque essa avaliação é em cima de uma compra realizada específica. Vindo aqui por esse relacionamento, eu até desculpo qual foi o usuário e qual foi o produto comprado, né? Mas eu não crio uma relação direta de avaliação com todo mundo, não, senão daria muito trabalho de gerenciar isso. Ele deu uma nota para essa compra e pode fazer um comentário. E essas notas dadas para aquele vendedor nas diversas compras vão gerando a nota média, a nota geral do vendedor, né? Aí você vê, aqui eu fiz um relacionamento de 1 para N entre avaliação e compra, dizendo que o usuário pode avaliar mais de uma vez a compra, né? E também tem uma relação aqui de um vendedor que tem N avaliações. Então, um vendedor pode ser avaliado N vezes, né? Mas cada avaliação pertence a um único vendedor. E assim a gente vai pensando em toda essa estrutura, em todas essas entidades, todos esses atributos, como é que eu incluo isso nos arquivos, como é que eu consulto, como é que eu faço os relacionamentos. Essa é a primeira parte da nossa disciplina, nós vamos ver como isso acontece, né? Algumas observações. Primeiro, cada entidade dessas fica num arquivo separado, tá? Num arquivo em disco separado, né? É claro que eu poderia fazer coisas muito mais sofisticadas, mas elas seriam muito mais complexas também. Então, nessa disciplina nós vamos usar arquivos diferentes para cada uma. Segunda questão é que todas essas entidades, elas dependerão, nos seus arquivos,
das 4 operações básicas, inclusão, leitura, alteração e exclusão, que é aquele CRUD, né? Create, Read, Update e Delete. Né? Sempre vamos trabalhar com o atributo identificador, sempre, sempre. Né? E esse atributo identificador nós vamos usar sempre da mesma forma, só um númerozinho sequencial, que não carrega nenhuma informação. Os relacionamentos também serão feitos por meio desses próprios identificadores, né? Então, quando eu coloquei aqui, ó, ID vendedor no produto, na compra eu tenho o ID do usuário, o ID do produto, são esses identificadores que estão sendo usados para fazer o relacionamento, e nesse caso aqui eu chamo isso aqui de chave estrangeira, né? Na própria entidade, olha, o ID usuário do usuário é a minha chave primária, é o atributo que eu escolhi para ser o identificador daquela entidade, do usuário. ID compra é o atributo que eu escolhi para identificar as compras. ID produto é o atributo que eu escolhi para identificar os produtos. Identificar de forma exclusiva, não tem 2 iguais. Então, isso é a chave primária. E a chave estrangeira é quando eu uso esse identificador para fazer relacionamentos. Né? Então, está aqui, por meio dos identificadores, são chamados de chaves estrangeiras. E aí, o nosso desafio é criar um sistema em que eu consiga armazenar muitos e muitos, muitos dados, com acesso rápido, né? Bem ágil. Eu não quero esperar sequer 1 segundo para ter a carga de dados. Independentemente do número de usuários simultâneos, do volume de produtos, de usuários, de compras, seja exato, que é rapidíssimo e de forma diversificada. Né? Então, quando eu falo de produtos, eu quero saber todas as formas de busca de produtos possíveis, eu quero ter relatórios de vendas por produto, por vendedor, por usuário, saber quem são os meus melhores usuários, quem são os piores, quem são os vendedores que dão cano, quais têm nota baixa, quais compras foram bem-sucedidas, quais foram mal-sucedidas e por quê. Então, quanto mais sofisticado for o nosso sistema, quanto mais formas de acesso aos dados ele oferecer, maior a chance de sucesso. Né? Nesse mercado, até deixa eu voltar aqui um pouquinho, que está saturadíssimo. Agora, vamos lá. Vocês estão começando agora a vida de profissionais da computação, vocês vão chegar no mercado que já está carregado, né? E vocês têm tudo o que é necessário para serem bem-sucedidos, mesmo nesse mercado já saturado. O que vocês precisam fazer? É oferecer bons sistemas, versáteis, fáceis de serem usados e rápidos, ágeis. Então, espero que nessa disciplina eu te ajude um pouquinho nesse aprendizado, né, para chegar no mercado com bastante chance de sucesso. Então, estamos começando nossa unidade 1, agora nós vamos ver um pouco mais nos próximos vídeos sobre essa lógica do armazenamento de dados estruturados em memória secundária. Segue já para o próximo vídeo.